A câmera nem dá pra ver que é a câmera do celular, né? Graças a Deus. E aí, eu sou o Eri e eu tenho uma dúvida. Você ama ou odeia o Sasuke? Acha ele um personagem ruim? Até metade do Shippuden era legal. Depois disso, é uma queda. Eu já ouvi esse argumento tantas e tantas vezes que eu cansei e decidi fazer um vídeo sobre. Eu quero deixar bem claro que eu vou tentar ser o mais imparcial possível com o Sasuke. Com certeza eu vou ser imparcial com o Sasuke. Eu vou olhar pra cá, nessa direção aqui várias vezes, mas isso é simplesmente porque o roteiro tá escrito aqui. Eu não consigo ficar olhando pro celular e pro roteiro ao mesmo tempo. Mas vamos começar. Porque, na minha opinião, o Sasuke é o personagem mais humano de todo o Naruto. Tanto quanto o Shikamaru? Tanto quanto o Shikamaru. Naruto é aquela obra que a gente assiste e cola, né? A gente gosta muito dos personagens. A maioria são muito interessantes. Alguns são muito interessantes e não são trabalhados. Shisui, mas alguns são muito interessantes e são muito bem trabalhados, ou às vezes nem tanto, como é o caso do Sasuke, o último membro do clã Uchiha da Vila da Folha, né? Da Vila da Folha. Bom, até mesmo pelo objetivo do Sasuke, a gente acaba meio que se apegando ao que ele quer fazer e à ideia que ele tem. O Sasuke tem um claro objetivo de ir atrás do seu irmão e derrotar ele, matar, obviamente, pelo que ele fez com o seu próprio clã. Bom, vamos lá. Porque o personagem que mais tem curva é ele. O personagem que mais muda a trajetória é o Sasuke. E com certeza o personagem que os fãs mais aprenderam a odiar é o Sasuke. E por favor, me dê um tempinho pra explicar essa história, porque vai por mim. Eu prometo que ela melhora, tá? Eu prometo pelo menos te entregar alguns argumentos pra você pensar sobre. Não estou falando que vou mudar a sua opinião, mas talvez, e só talvez, eu te dê algum motivo pra você gostar um pouco mais desse personagem. Sasuke é o último sobrevivente do clã Uchiha da Vila da Folha, e ao se graduar na Academia Ninja, ele é escolhido para fazer parte do time 7, junto com Naruto e Sakura. Ele cria uma certa rivalidade com o protagonista, obviamente, e no início, pelo menos, é mais uma rivalidade amigável, né? A cena deles subindo a árvore no Arco dos Zabuza, no País das Nuvens, até mesmo o início do Exame Chunin, quando as coisas começam a desandar um pouco, né? Ambos querem superar e ficar mais fortes e se ajudam bastante no processo. Porém, as coisas começam a mudar durante, propriamente dito, o Exame Chunin, onde o Sasuke recebe um selinho do Orochimaru no pescoço, no cangote, que é um dos 3 selinhos lendários, né? Isso coloca o selo da maldição no Sasuke, que dá ele a sede de poder. Primeiro ponto que eu acho interessante do Sasuke. Eu acho muito legal como o selo da maldição é o que faz a história do Sasuke desenrolar e é o motivo do Sasuke mudar tanto a trajetória simplesmente de um dos primeiros arcos de Naruto até metade do Shippuden praticamente. O selo da maldição é o responsável por tudo que o Sasuke fez até o final do clássico e início do Shippuden. Isso é algo introduzido nos primeiros 30 episódios de Naruto. Isso é genial, cara. Isso é genial. Essa é uma jogada de roteiro muito boa do Masashi Kishimoto. Como algo que ele introduziu logo no iniciozinho afetou até o final da história. Mas é claro, o Sasuke acaba sendo possuído pelo selo da maldição algumas vezes, até o Kakashi decidir que já deu. E ele sela esse poder e começa a treinar o Sasuke, já que o Sasuke não tem mais o poderzinho do roteiro para ajudar ele. Mas esse treinamento deu resultado. O Sasuke aprendeu o Chidori e foi pro Exame Chunin, agora sem poder ser possuído pela marca da maldição. O Sasuke enfrenta o Gaara, as coisas não vão como planejado, como a gente já sabe, e o Gaara revela ser o Shukaku, né, que é a besta de cauda primeira que a gente vê no anime, tirando a 9 caudas, né? E o Gaara perde o controle, começa a invasão de Konoha. A luta contra o Sasuke não vai muito certo, porque o Sasuke até tenta, né? O Sasuke vai atrás, mas não consegue. E quem faz a luta praticamente inteira é o Naruto. Bom, vamos lá. O Sasuke não dá conta da luta e o Naruto dá conta. Usando o jutsu de invocação, e usando um pouco do chakra da Kyuubi. Isso é o grande ponto de virada pro Sasuke. Ele percebe que nem mesmo com o Chidori e com o Sharingan, ele não consegue ser mais forte do que o Naruto. Ele não é tão forte quanto deveria ser. E o Sasuke, que naquele momento estava meio que se acostumando a ficar na vila e desistindo um pouco do caminho da vingança, meio que perde tudo a partir desse momento. E sem contar a recente técnica que o Naruto aprende, né? Recente mais ou menos, né? Isso demora um pouquinho, mas o Naruto aprende o Rasengan, que a gente vê depois, que faz um estraguinho numa caixa d'água. É outra cena que muda também bastante o Sasuke, que faz ele pender um pouco mais pro lado do Orochimaru. Então, ele aceita a proposta. Ele é levado de Konoha pelo Quarteto do Som,
ou quinteto do som, se você contar o Kimimaro. Então, Naruto clássico acaba, né? Os Naruto e o Sasuke se enfrentam. Essa luta é interessante, o Sasuke ganha, mas existem muitos argumentos de que o Naruto poderia ganhar essa luta se ele usasse tudo que soubesse, como o jutsu de invocação, ou até mesmo até mais do chakra da Kyuubi. Você pode fazer vários argumentos pro Naruto ganhar ou pro Sasuke ganhar em si. Mas eu acho que no final é bem equilibrada e ela é feita de uma forma muito boa, né? Já que o Sasuke ganha e o Naruto não tava lutando 100% também, como ele não vai lutar 100% com o Sasuke muitas vezes, justamente pra não matar, né? Inclusive, eu vou falar mais quando a gente chegar lá. Calma que a gente já vai chegar. Mas o Sasuke se mostra superior nessa luta e deixa o Naruto pra trás e segue seu caminho pro Orochimaru. Time skip chega, a gente entra em Naruto Shippuden e as coisas complicam bastante. Vamos lá, eu vou dar uma pausa agora, que eu tô falando por muito tempo. Eu vou recapitular algumas coisas que eu acho bem interessantes, certo? 2 tópicos importantes. O primeiro é a motivação do Sasuke. Goste ou não dele, a motivação dele é muito justificada no clássico. O Sasuke queria poder matar seu irmão, o Itachi, que havia assassinado todo o seu clã em Konoha. O Sasuke tava ficando mais calmo e esquecendo a vingança até o momento que o Itachi aparece na vila. Que foi o momento que eu propositalmente parei de falar sobre nesses últimos 5 minutos de vídeo, certo? O Itachi aparece na vila e dá um pedala no Sasuke ali pra ele aprender a ser gente, né? O Sasuke que já tava esquecendo até do Itachi, já tava aceitando ficar em Konoha, então decide mudar esse plano justamente por ver o seu irmão. Dá pra dizer que sim, o Itachi é um grande culpado do Sasuke ter fugido de Konoha, certo? Não tem como recusar isso. Mas fica bem claro que a diferença entre Naruto e Sasuke não afetou tanto ele quanto a diferença entre Sasuke e Itachi. A diferença do Naruto é que o Sasuke sabia que poderia chegar naquele nível se treinasse, até porque as lutas dos dois eram sempre muito igual para igual. Quanto à diferença do Itachi, o Sasuke tomou um arrepio do Itachi sem nem tentar. O Itachi parou um Chidori com as mãos nuas, o Itachi praticamente acabou com o Sasuke naquele momento. Essa motivação levaria o Sasuke a treinar o triplo para poder ter o poder necessário, e o segundo motivo é como fazendo as escolhas ruins. Não dá pra mentir, o Sasuke é muito, muito, muito malvado. Eu tô tentando ser family friendly, por favor. O Sasuke é muito, muito besta. Que não dá pra usar as piores palavras. Mas a gente não dá pra recusar que sim. O Sasuke teve muitas escolhas ruins. A motivação do Sasuke justificava essas escolhas. Mas ele perdeu tudo por causa disso. Essas escolhas ruins, como as formas dele de falar com as pessoas, a forma de tratar as pessoas e principalmente o que ele viria fazer no Shippuden, mostram como que pequenas escolhas levaram ele ao pior momento. A gente odeia o Sasuke muitas vezes pela forma como ele age e como ele trata as pessoas. A cena dele com o Kakashi, quando ele tá amarrado na árvore, é um exemplo incrível disso. O Sasuke simplesmente tenta ofender o Kakashi a troco de nada, simplesmente porque ele tava com raiva. Ou a batalha com o Danzo, onde ele praticamente tenta matar a Karin a troco de nada também. Até porque se a gente observar, se o Sasuke podia fazer uma lança de Chidori, ele não precisava acertar a Karin. E ele fez de propósito. Então, muitas escolhinhas pequenas afetam isso. Ele queria acabar com seu irmão o mais rápido possível, e para isso ele tomou as escolhas necessárias, mas as necessárias eram justamente as piores. E acho que não sou eu, mas todos nós podemos concordar que as escolhas do Sasuke até o momento, no final de Naruto Clássico, são justificáveis. Não, vamos deixar bem claro, não é porque são justificáveis que eu concordo, mas que são justificáveis são, certo? Agora voltando pro momento atual, o Sasuke treinou com o Orochimaru, e quando eu falo treinou, eu quero dizer treinou, né? Você tá me entendendo? Para de mexer no celular. Para. Parou? Ele treinou com o Orochimaru. Ele treinou. O cara derrotou 100 ninjas do som sem matar nenhum, inclusive. Importante notar, porque isso realmente vai ser importante para um dos argumentos que eu vou fazer no futuro. E além disso, aprendeu 2 técnicas importantes, né? O Kirin e a lança Chidori. Quando a gente olha pro treinamento do Sasuke, meio que diminui muito o treinamento do Naruto. Porque o Naruto voltou pra vila só com um Rasengan maior, né? Enquanto a Sakura aprendeu jutsu médico muito melhor e a super força, né? A concentrar o chakra nas mãos e tal. O Sasuke com certeza é o que voltou mais forte de todos eles. A Sakura aqui teve a maior evolução, porque ela foi do nada a nível Akatsuki baixo, né? Derrotando o Sasori. O Sasuke foi de personagem forte a forte pra c... né? A nível Jounin, né? Ele derrota o Yamato, inclusive.
derrota, né? Ele luta com o Yamato de igual para igual. Naruto é com certeza o que teve a menor das evoluções, porque ele não aprendeu jutsu nenhum novo e só aumentou o Rasengan. Claro que se a gente for botar no início do Shippuden é Sasuke, Naruto, Sakura, né? Mas em evolução, a Sakura foi a maior de todos, o Sasuke tá em segundo lugar e o Naruto só voltou com um novo Shadow Clone. Mas o Sasuke voltou no Shippuden com uma força considerável, né? Que até assusta a diferença. Pra vocês terem ideia, né? Até o Yamato ficou com o pé atrás, né? Na luta deles. Sem contar que o Sasuke lutou com os 3, não, os 4. Yamato, Sai, Naruto e Sakura. Inclusive, vou dar uma pausa pra falar que as lutas de Naruto não são ruins. Mas quando você joga os jogos da franquia Storm, as lutas dos jogos da franquia Storm são muito melhores do que a do anime. Chega a assustar. Na minha opinião, a luta do Naruto e Sasuke no Storm 3, na ponte, né? Na ponte que o Naruto mata, que o Sasuke usou. Aquela luta do anime, ela dura tipo 5 minutos, ela é muito rápida. No jogo, é uma luta incrível, em que não é só porradaria e chute, soco e jutsu o tempo todo. Não, eles usam cenário, eles usam outros artifícios, eles usam do taijutsu e de técnicas de forma inteligente, como a gente gosta, como o Naruto faz. E no anime, isso é tacado pra bosta. Então, só pra deixar bem claro, se você quer conhecer a história de Naruto, eu recomendo mais os jogos do que o próprio anime. Ou o mangá. Por mais que eu goste bastante do mangá de Naruto, não tem comparação. Os jogos foram os que mais adaptaram melhor essas coisas. O Sasuke não tinha intenção de voltar pra Konoha, obviamente. O que fez o Sasuke ser um ninja renegado. Assim como seu irmão, que ele tanto odiou. Konoha era o problema? Não. O Itachi estava em Konoha todos os tempos e era um dos ninjas mais fortes. Então, claramente, Konoha não era o problema. Mas o Sasuke até ameaça usar uma das suas técnicas mais poderosas, né? Que é o Kirin, que ele usa 2 vezes. 2 vezes. Contando Naruto e Boruto, ele usou 2 vezes o Kirin. Ele até ameaça usar contra o time 7, mas o Orochimaru não deixa, né? E lembrem disso, que eu vou voltar a citar essa parte mais pra frente. Esse breve encontro é o que começa a mostrar mais o Sasuke no anime, inclusive, né? Isso acontece bastante episódio à frente, né? Deveria demorar bem menos, mas isso acontece bastante episódio à frente até a gente ver o Sasuke no Shippuden, né? A luta contra o irmão chega. Sasuke e Itachi, uma das melhores lutas de Naruto em geral. A luta começa e então o Sasuke percebe a diferença de poder entre eles. O Itachi ainda era muito forte e mesmo com o Sharingan, o Sasuke não consegue notar a diferença entre Genjutsu e realidade. Se ele tivesse levado a Kurenai no Genjutsu, ele ganhava. Mostrando como forte o Itachi é e a sua proficiência em Genjutsu. Mas a luta continua. Quando o Sasuke parecia estar melhorando, o Itachi revela o seu Mangekyo Sharingan e usa o Amaterasu, as chamas negras mortais, quer dizer, as chamas negras, e que nunca param de queimar. Eu acho essa técnica eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho o Amaterasu uma das técnicas mais legais de Naruto. E ela é bem utilizada pelo próprio Sasuke, né? E, vou me pedir no roteiro, o Itachi puxa outra carta da manga, que é o seu Susanoo, um avatar invocado por meio do Sharingan, o corpo feito de chakra, vocês já estão ligados, certo? Com isso, o Itachi tem o seu escudo Yata, que pode repelir qualquer coisa, e a espada Totsuka, que pode, inclusive, selar qualquer coisa. A parte mais importante é, Sasuke perde o controle da marca da maldição, Itachi aparece invocado. Do nada aparece 8 cobras. De onde ele tirou essas 8 cobras, eu não sei, maluco. A gente sabia que o Orochimaru tinha um plano maior, mas a gente não fazia ideia de que ia surgir 8 cobras do pescoço do Sasuke com o Orochimaru dentro. Mas esse era o plano do Itachi desde sempre, e ele sela o Orochimaru com a espada Totsuka. Todo mundo em Naruto é selado. Se você acha que o Orochimaru desapareceu depois disso, coitado. Mas, enquanto ele sela o Orochimaru, remove o selo da maldição no processo. Porém, como vocês já sabem, o Itachi fica muito cansado pelo consumo de chakra, visto que ele também estava doente. E, já muito afetado, o Itachi dá um último adeus ao Sasuke e comete o oposto de viver. Essa luta é muito boa. É muito boa. Mas pra mim é mais um exemplo de uma luta que no jogo ficou melhor do que no anime. Dá pra botar todas as lutas do anime melhores do que do jogo. Esse é o pior. Esse é a pior parte de tudo. Mas o Sasuke é levado pelo Tobi para o esconderijo. E lá o Tobi explica tudo. Como o Itachi foi obrigado a fazer o que fez para salvar a vila. Principalmente por culpa do Danzo e do Hiruzen. O Danzo foi responsável por parar o Shisui, né, que tinha a forma mais pacífica de resolver a situação, utilizando o Kotoa Matsukami, inserindo a ideia de proteger Konoha na mente dos Uchihas, tal, aquilo que a gente já conhece, porque na Quarta Grande Guerra Ninja o Itachi usa o Kotoa Matsukami, certo? Mas o Danzo impediu isso, mas o Hiruzen também não fez nada contra. E esse é o pior pra mim. O Hiruzen, pra mim, é tão ruim quanto o Danzo. O Hiruzen colocou o peso da escolha do extermínio do clã Uchiha nas mãos do Itachi na época que nem o adulto o Itachi era. Ah, mas quem deu essa ideia do extermínio foi o Danzo, quando ele foi lá pra fora e conversou com o Itachi. Eu sei. Mas isso não era uma escolha pro Itachi. Isso era uma escolha pro Hiruzen. Não era pra uma criança de 13 anos
Era 13 anos que o Itachi tinha na época, eu acho que era 13, 14, né? Não era uma escolha pro Itachi ter feito. Era uma escolha pro Hokage, pro líder da vila. O Itachi foi obrigado a ser um Hokage das sombras, em prol de proteger a vila. O Hiruzen não queria levar a culpa e deixou o Itachi carregar esse fardo nas próprias costas, cara. Isso é uma das partes que eu acho que às vezes as pessoas esquecem do quão pesado isso é em Naruto. Mas o Sasuke, ouvindo isso, então decide fazer uma escolha. Após entender a verdade, descobrir que a Vila da Folha foi a responsável pelo sofrimento do seu irmão e todo o trauma que o próprio Sasuke teve que enfrentar, ele decidiu destruir a Vila da Folha. Escolha essa que muitos de nós odiamos. E eu, inclusive, me incluo nessa. Mas eu vou dar uma passada de pano. Mas espera aí. Espera que eu vou explicar. O maior argumento contra isso é justamente que o Itachi lutou tanto pra salvar a vila. E as pessoas falam, ué, se ele lutou tanto pra salvar a vila, tu vai destruir, tu é um mongol. O Sasuke vai simplesmente destruir tudo? O Sasuke é burrão, entendeu tudo errado. Mas calma, eu não discordo dessa ideia do Sasuke não fazer sentido. Mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar a razão pra essa fala do Sasuke. O ódio do Sasuke transbordava nessa época, cara. Vocês lembram que nessa época que ele ativou o eterno Mangekyou, o Sharingan. Pois os responsáveis pelo irmão dele sofrer eram justamente os líderes da vila. E eles saíram sem nenhuma punição. Ah, mas o Hiruzen não foi punido por isso. O Hiruzen foi punido pelo Orochimaru. E não era nada a ver com o extermínio do clã Uchiha. O Danzo só foi ser punido muito tempo depois. O Hiruzen nunca foi culpado. O Danzo iria se tornar Hokage, inclusive, né? Como se ele fosse uma ótima pessoa. A raiva do Sasuke vinha de indignação, de perceber como muito do que ele viveu foi arrancado dele pelos líderes de Konoha. E os responsáveis nunca foram julgados. Ah, mas aí é só matar o Danzo na vila toda, né? A vila toda não precisa. Sim, eu entendo essa afirmação, mas o ódio do Sasuke não era apenas com ele, era com todos os membros do alto escalão de Konoha. Vamos lembrar que os senhores feudais de Konoha não são dos mais gentis, né? E aqui, é apenas uma visão minha sobre o personagem, então fica à vontade para discordar, tá? Mas na minha humilde opinião, o ódio do Sasuke com Konoha poderia ser justificado justamente pelo quanto os Uchihas eram mal vistos em Konoha. Até porque, eu não sei se vocês lembram, meu nariz tá suando. Não sei se vocês lembram, mas os Uchihas não eram muito bem vistos no reinado do Hiruzen. A esperança é que isso mudaria, né, com o Minato, já que o Fugaku tinha um respeito enorme pelo Minato. Respeito esse que podia ser mais bem explorado no anime, tá? Eu sinto que isso podia ser algo bem mais interessante no anime de se acompanhar. Mas depois da invasão da raposa, todo mundo sabia que a raposa tinha um Sharingan, então todos os olhos se viraram contra os Uchihas de novo. Minato não estava mais na vila para amenizar isso, então é óbvio que uma escolha seria feita. Os Uchiha começaram a ser ainda mal vistos, e o ódio do Sasuke era pelo que fizeram os Uchihas passarem, algo que eles não eram culpados e foram obrigados a passar. O próprio Sasuke não via em Konoha o valor que o Itachi via. Ah, então o Sasuke é um idiota. Não, o Sasuke, na verdade, não tem o mesmo valor que o Itachi tinha. O Itachi via em Konoha algo que como ele queria proteger. Quando as pessoas falam que o Itachi tinha a mentalidade de um Hokage, não é porque ele era tão inteligente, tão responsável quanto um Hokage. Era porque o Hokage é a mentalidade do Hokage é de sempre proteger a vila. E é por isso que o Itachi, com 7 anos de idade, tinha a mentalidade do Hokage. Ele já queria proteger a vila. O Itachi queria fazer tudo para impedir a guerra. Por quê? Porque ele sabia o que a guerra fazia com as pessoas. Ele viu aquilo com os próprios olhos. Então, é isso que faz o Itachi um personagem tão interessante. É porque ele é muito avançado para quando ele estava e ao mesmo tempo ele foi obrigado a dar os passos para trás. Porque se ele não desse esses passos para trás, ele ia ver o clã dele exterminado. Uma guerra que eles não iam vencer e que o irmão dele iria morrer. O Sasuke não vê esse valor porque o Sasuke não teve a mesma visão do Itachi. O Sasuke não viveu a guerra. Ele foi viver a guerra muito mais tarde. Aí sim ele entende o valor. E é por isso que, ao invés de destruir Konoha, ele decide acabar apenas com o sistema ninja e não com as vilas em si. Mas calma, que eu já vou chegar lá. Mas, após descobrir tudo isso e cometer muitos erros, o Itachi decide perguntar para a pessoa certa, para o primeiro ninja que saberia responder a pergunta dele do que é ser um ninja, do que era uma vila, do que é um shinobi, o próprio Hashirama. Mas calma, vamos lá, mais uma pausa para mostrar a minha visão de personagem. Eu acabei de falar tudo isso pra vocês. Se vocês discordam, tudo bem. Me deixa aqui no comentário por quê. Mas, desse momento, as pessoas odeiam o Sasuke. O Sasuke nunca ter tido um exemplo que se inspirou, inclusive. Isso é uma coisa que eu gosto muito de citar. É que o Sasuke não tinha um exemplo pra ele. O exemplo dele maior seria o Kakashi. Só que ele fugiu de Konoha. Ele não tinha mais o exemplo do Kakashi na frente dele o tempo todo. Então, o Kakashi tentou mostrar a ele um caminho que não envolvia vingança. Mas, por mais que o Sasuke quase seguiu esse caminho, o Itachi apareceu lá e acabou esse caminho pro Sasuke.
Ele lembrou por que ele estava treinando. A resposta do Sasuke à verdade do passado do seu irmão é a mesma de Itachi. A violência, a força. Já pararam pra pensar nisso? O Sasuke cometeu os mesmos erros que o Itachi. A diferença é que as escolhas impostas ao Itachi eram muito mais árduas, mas a mesma situação foi imposta neles. O Sasuke respondeu da mesma forma que o Itachi, na violência, na base da força. O Itachi respondeu isso assassinando o próprio clã. O Sasuke respondeu isso assassinando o Hokage. Ambas as opções de Itachi levariam a isso. Já o Sasuke, ele tinha uma opção. As opções de Itachi eram violência ou na guerra ou impedindo a guerra. Ambas levavam a violência. O Sasuke, ele até tinha a opção de paz, mas o Sasuke não via essa opção. Tô ficando sem voz, cara. Garganta tá seca, tá difícil. Esse roteiro aqui ficou gigante pra cacete. Como que eu vou editar esse vídeo? Após a luta com Naruto, após conversar com o Hashirama, após a morte do Danzo, Sasuke muda a decisão e escolhe virar um Kage. Não pra desdenhar do sonho do Naruto, como muitas pessoas falam por aí, as pessoas que não leram o mangá, né? Mas sim pra mudar o sistema ninja. Esse foi a intenção do Sasuke. E como os governos das aldeias funcionavam, principalmente era o que ele queria mudar. Como o próprio Sasuke fala, fazendo uma revolução. Minha garganta tá muito seca, mano. Calma que a gente tá chegando no fim. Eu sei que o vídeo tá longo. Estamos quantos minutos? Já estamos com 25 minutos de vídeo, cara. Aqui existem duas vertentes sobre o destino que o Sasuke escolheu. Eu quero apresentar essas duas pra vocês. E eu quero entender. Tirem um pouco a imagem do Sasuke da cabeça. Se você é uma das pessoas que não gosta dele, tirem um pouco dessa imagem de Sasuke Uchiha da cabeça. Pensem nele como qualquer outro personagem, certo? Vamos lá. Vamos ver o que ele pretende fazer. O Sasuke mudaria a forma de viver no mundo ninja, fazendo algo parecido com o que o Itachi fez, porém muito mais radical. O Sasuke percebeu como as nações eram podres, pois apenas se uniam diante de algo que afetavam todas elas, como no caso da Grande Guerra Ninja. E decide então acabar com todos os líderes da vila, todos os Hokages, e virar vilão. Um vilão do mundo, como Madara foi basicamente. Juntando todo o poder para si, vivendo uma guerra eterna com o mundo ninja. Já que os líderes estavam mortos, as nações não seriam mais separadas por território, e assim todos viveriam como uma união, assim como a Aliança Shinobi. O Sasuke viveria como um vilão em prol do mundo ninja se unir. Vamos lá. É bem simples eu falar isso aqui pra vocês, mas isso não é bem explicado no mangá. Isso em nenhum momento é bem explicado no mangá. O que é dito no mangá é que basicamente o Sasuke ia fazer um genocídio gigantesco na vila. Que ele queria acabar com o mundo ninja, que ele queria tirar o poder de todo mundo e ia viver igual Hagoromo na lua. Só que quando você para pra ver de novo, eu tive que reler a esse mangá inteiro pra entender isso. E mesmo assim, essa explicação não é bem feita. Era muito mais fácil o Kishimoto ter dado uma de senhor roteiro e ter deixado o Sasuke falar esse plano todo. Ele explica isso perto do final da Grande Guerra Ninja e um pouco disso no início. Só que vamos lá. A ideia do Sasuke é: vamos acabar com todas as vilas. Não tem mais diferença territorial. Ou seja, todos vão viver como um grande país, sem nenhuma restrição de território. E o Sasuke se faria de vilão como um deus, enfrentando a humanidade para sempre. Primeiro que é bem difícil acreditar que o Sasuke não mata ninguém enfrentando uma guerra infinita, né? Mas, nessa vertente do Sasuke, a gente tem duas coisas, uma boa e uma ruim. Posta a imagem boa seria que o mundo ninja se uniria e viveria em união. Porém, isso é uma imagem muito inocente do mundo. Vamos lá, vamos lembrar um pouco do que é Naruto. Olha o que aconteceu com o Itachi com o Shisui. Olha o que aconteceu com o Neji. Eu não gosto da do Neji, mas olha o que aconteceu com o Neji. Olha o que o Danzo fez e quase saiu como mocinho da história, virando um Hokage. Você acreditar que o mundo viveria bem em união é muito inocente comparado com o que a gente já viu. Mas isso é uma imagem possível. 0,01% sim. Mas a imagem certeira e que todo mundo sabe que aconteceria é que simplesmente, não importa quantos Hokages o Sasuke, as vilas sempre vão escolher um novo. E sempre vai ter a diferença territorial. Vamos trabalhar com a hipótese de que não aconteça isso. Que não existam novos Hokages e que a vila viva em união. Era possível que parte das pessoas vejam o Sasuke como um ídolo. Ou seja, quebrando parte do plano dele. Assim como o Obito viu o Madara como ídolo. E o que eu acredito ser o mais provável é que novos governos seriam estabilizados. Podendo até serem melhores do que os passados. Mas assim, pegando ideia do nosso mundo real, a ganância soberba da raça humana ainda existiria. Uma grande guerra ninja poderia acontecer pela falta de recursos no mundo ninja. Principalmente quando você não tem diferenças de território, uma grande guerra aconteceria por esses territórios. É assim que a gente criou países e terras. Países, cidades e estados foram criados através de montarem seus próprios territórios. Os Estados Unidos foi criado assim. Os países do mundo foram criados assim. O que impediria a raça humana de fazer isso de novo no universo de Naruto? Nada. Tudo levaria o pior
ou simplesmente tudo voltaria ao normal. Essa guerra seria infinita até o momento que o Sasuke não conseguisse mais sobreviver e tudo voltaria a ser como era no início. Territórios separados com líderes. E a imagem ruim é justamente o fato de que o Sasuke levaria o mundo à decadência. Tô ficando sem voz, mano. O Sasuke levaria o mundo à própria decadência, por seu próprio plano ser falho. Mas eu vou dar uma passada de pano aqui. Nem tudo que o Sasuke falou e fez foi de ruim. Parte do que ele disse estava certa. O sistema ninja realmente necessitava de mudança. Isso não é novidade. O que aconteceu com o Itachi é inaceitável. Assim como outros problemas na vila. Mas a forma que o Sasuke queria alcançar essa mudança levaria os piores resultados possíveis. O Sasuke queria basicamente fazer o que o Itachi fez com o clã Uchiha com o mundo. Mas a gente sabe o que acontece. O Sasuke é derrotado e ele se rende. Cara, a história do Sasuke é muito mais triste do que a gente considera. A gente às vezes esquece. A gente esquece o que o Sasuke passou pelos erros que ele cometeu. Tem outro ponto que eu gostaria de levantar sobre o Sasuke, é a idade. Eu sei que isso não é muito abordado em Naruto, e isso talvez seja só eu passando pano pro personagem, mas a gente esquece que o Sasuke é um adolescente. Assim como o Naruto também é um adolescente. Assim como a Hinata, Kiba, Shino, todos estão vivendo a sua adolescência. Tudo que a gente vive na nossa adolescência multiplica, é dobrado, porque por N motivos. Pode ser por coisas tão ridículas como nossa primeira paixão na adolescência é dobrada, a gente não sabe lidar com aquilo. A gente lida com aquilo na base do muito. A gente na adolescência tudo é mais intenso, porque é a primeira vez que você tá lidando com aquilo. O ódio do Sasuke era mais intenso. A vontade do Naruto de recuperar o Sasuke era mais intensa. A vontade da Sakura de recuperar o Sasuke também era mais intensa. Eu sei que isso é um ponto bem fraco, mas é algo que eu gosto de pensar às vezes, sobre... Às vezes a gente vê muito pelos olhos de fora, sem pensar nos olhos do personagem. Como, por exemplo, em Boruto de Blue Vortex. Algo que a gente tá vendo agora é como é a diferença entre o Boruto e o Kawaki. Pra quem tá lendo o mangá, vê a completa diferença de uma pessoa que foi prejudicada e mesmo assim é responsável o suficiente pra não deixar o ódio passar por ele, enquanto o outro prejudicou os outros e não é responsável o suficiente pra botar o seu orgulho de lado. E sim, eu sei que nos últimos capítulos teve essa trégua entre eles dois, mas a gente viu quanto tempo demorou. São mais de 2 anos e meio. E aparentemente não foi a primeira tentativa aquela. Mas é isso. Essa é a minha visão do Sasuke. Eu sei que muitos de vocês discordam de mim. Então, por favor, me fala aí nos comentários o que você acha. Você acha que eu falei muita bosta? Você acha que eu falei coisas certas? Me diz aí. Muito obrigado. Valeu, falou, até mais.